Oi, gente, vamos começar? Não sei como é que tá aí a minha imagem para vocês, porque para mim aqui não sei o que tá acontecendo com o meu telefone, tá ficando escuro. Tomara que esteja ok aí para vocês me enxergarem bem. Vamos lá, eu vou chamar a Elisa. Oi, Maíra, Melissa. Eu vou chamar a Elisa aqui. Vamos lá, Elisa convidada, vamos ver se ela vai ver. Oi, Edivaldo, de novo. Olha, tem uma sacola. Será que tem um trem gostoso aí dentro dessa sacola? Sua câmera tá virada, Elisa. Tá virada, só um minutinho aí que eu tô. Tá se virando aí também, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Aqui. Ah, Eita. temos. Eu tô muito escura, eu tô Até, confusa. até, até parece que ia ser comida, né? Mas não é. Ah, que pena. Nesse frio, não Boa podia estar na sacola, noite. tem que ter um caldinho, né? Ah, bem que podia, porque Chapecó tá bem frio, mas tudo certo, né? Só tomei minha É. sopinha hoje. Ah, então tá E bom. Ainda bem aí, que eu não tô aí. Aqui tá calor, eu tô de manguinha. As duas janelas do quarto aqui da pousada estão abertas e você encapotada. E olha que eu sou friorenta. Lembra quando eu ia pra Foz aí? Tudo morrendo de frio, né? tô com as Ah, luvas aqui, isso é com pessoa tudo, chique, né? tô com tudo que eu tenho direito aqui. É, nossa, aí é frio mesmo. Mas quando dá pra ser calor, é calor também, né? Outubro, setembro eu tô aí, eu acho que já vai estar calor. Já vai estar quentinho, sim, com certeza. Mas agora a gente tem extremos, né? Hora é bem quente, hora é bem frio. Então, não dá para saber 100%. Mas não desse jeito que a gente está hoje. Esse não vai ser. Esse é Veio de uma só. vez só o frio ou já vem esfriando aí? Veio bem mais repentino esse ano. Já veio bem mais repentino mesmo. Não, parece que os outros anos a gente tinha até o verãozinho de maio. Esse ano não teve. Já esfriou e ficou. Não voltou mais. A Adri entrando aí, É. aí, Adri, nós vamos falar de um assunto que é importante para você, um dos temas que a gente vai tratar. A Adriana trabalha com queijos. Bom, gente, boa Ai, noite aí legal. para todo mundo. Hoje eu não sei como é a minha imagem, eu tô com filtro, óbvio, né? Porque eu tô de cabelo molhado, tô no quarto do hotel, sem maquiagem, sem brinco, sem nada, que eu tô na indústria essa semana. Mas tá escura a imagem, porque para mim na tela do meu telefone tá escuro. Eu tô muito cinzenta aí. Ah, tá. Dá para perceber que é um filtro. Eu deixei sem nada porque Tá eu tô gata, né, gente? acostumada. Vamos Ah, combinar, tá, né? Porque sim. tá Não, já gata. todo mundo. O que adianta? Todo mundo já me conhece mesmo. Não adianta nem inventar, né? Depois as pessoas se Ah, eu decepcionam. disfarço quando eu posso. Eu disfarço quando eu posso. Ah, eu disfarço. Tá Outro certo, dia tá disseram certo. assim, você fala que não tem medo de envelhecer, mas você faz botox. Eu falei, mas é por isso que eu não tenho medo? Porque eu posso fazer o botox, entendeu? Por isso que não dá medo, porque a gente conhece o perigo, então a gente combate ele. E é muito por aí, né? É muito por aí. O nosso tema de hoje é conhecer quem vai nos ajudar e quem não vai. Exatamente. Nossa. E esse universo microbiano, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente precisa estudar, continuar estudando, né? Muito Nunca mais, né? acaba. Nossa, Nunca. sempre cheio de novidades, né? É isso aí. E Então, aí a boa noite para quem está Carolzinha, chegando então, agora. Fica inventando moda, isso. né? Copiando moda só. Boa noite para todo mundo que está chegando aí. Eu convidei a Elisa de novo para conversar com a gente aqui. A Elisa é especialista em microbiologia de alimentos. Ela foi e é minha professora, e aí eu falo, a gente ficou amiga porque, como quase todo mundo que vem aqui, acaba ficando amigo porque tem um propósito muito parecido, né? A Elisa, ela é educadora de coração, ela nasceu para isso. Eu não vejo a Elisa fazendo outra coisa que não dando aula, que não compartilhando, que não orientando. Ela foi a minha orientadora no meu TCC. Não sei ainda, já tive algumas ideias nessa pós que a gente termina em setembro, no que eu quero fazer de projeto, mas ainda não fechei nada, até porque eu estou esperando emoções dos próximos capítulos aí, né? Mas cada vez que eu tenho uma dúvida ou que eu quero compartilhar alguma coisa dentro da microbiologia, que eu tenho oportunidade de conversar com a Elisa, a minha cabeça abre muito. Então hoje não vai ser diferente, né? Eu acabei de postar um story que a gente estava pronto e que hoje a gente vai falar até de assuntos sobrenaturais, né, Elisa?
Pois é, né? Estudando, a gente vê que tem até os paraprobióticos, né? Então, poxa, Até. é um É. universo que a gente aprende todo dia, né? E eu costumo dizer para os meus alunos assim, quando a gente fala de micro-organismo, a gente tem que pensar sempre na palavra depende. Depende da concentração, depende da viabilidade, depende do hospedeiro, depende do meio que ele se encontra. Então, são vários fatores, né, claro, outros, que a gente, né, tem que relacionar. Não dá para dizer que um é mais forte que o outro, né, o que um tem um potencial. A gente vai reconhecer características na condição, talvez, que ele se encontre. E são seres vivos, né? E não tem terapeuta para eles. Então, imagina a gente sem a possibilidade de ter terapia, o tanto que a gente ia ser mais complexo ainda, não é diferente, né? E aí, parando de brincar um pouco, você pensar que, assim, a medicina já está tão avançada e a gente ainda tem doenças ou defeitos, né? Eu falo que a gente às vezes vem com uns defeitos de fábrica aí no funcionamento do nosso organismo que mesmo assim, a gente sendo muito maior, tendo exames capazes de enxergar tudo dentro da gente, a gente ainda não, a medicina ainda não conseguiu descobrir tudo. Você imagina o quanto de surpresa que um micro-organismo ainda vai carregar e que a gente ainda tem para aprender com ele. Então, a microbiologia ela é incansável e é infindável. Quem envereda por ela pode ter certeza que vai passar assim muitas vidas e não vai ter terminado, não vai ter aprendido tudo. Eu me surpreendo, eu sou uma empolgada com microbiologia. Eu ainda quero fazer alguma especialização muito específica em microbiologia. Por enquanto, as que eu tenho feito, elas são mais amplas, são dentro do meu propósito de multiplicar a informação, de levar a informação para quem está com vontade, quem está precisando, né? Mas eu ainda quero aquela parte que todo mundo chega num ponto, quase todo mundo chega num ponto da vida que faz alguma coisa para realização pessoal e não profissional. Eu não cheguei ainda. O meu vai ser quando eu puder fazer alguma coisa dentro da microbiologia. Eu acho que não está longe, não. A minha mãe, quando ela pôde estudar por realização pessoal, e aí ela já tinha criado 3 filhas, ela se propôs e ela fez vestibular na UFJF, na Federal de Juiz de Fora, e cursou Direito, 5 anos. E ela se formou, e aí a gente travou e falou, não, mãe, agora chega. Porque ela já tinha feito outras coisas. Ela gosta muito de estudar também, ela já tinha feito instrumentação cirúrgica e tal, depois que aposentou do banco. Então, assim, estava na hora de parar, né? Então, ela se formou com 62 ou 63 anos, não me lembro, na Federal, em Direito, e foi só por realização pessoal. Então, o meu vai ser microbiologia, eu tô com 43 e ainda tenho uns 20 anos aí para terminar isso. Mas não vai chegar lá, não, que a ansiedade é muito. Mas é muito maravilhoso, né? A microbiologia, para mim, é um dos assuntos mais instigantes, e eu acho versátil, Elisa, porque, e aí é um pouco do que a gente vai conversar hoje, né? A gente sempre fala muito de microbiologia na indústria de alimentos, pensando em contaminante. Ah, eu tô com um caso de contaminação. Ah, eu tô com um patogênico. Nossa, achei listéria na fábrica, aquele desespero. Mas parece que a gente ainda não... É como se a gente fosse negativo, se a gente só pensasse no lado ruim. Como eu não sou uma pessoa assim, né? Falei, vamos falar do que a gente pode fazer para ajudar também. Que não é só fermento. Né? Mas começando Exatamente. pelo fermento. Começando pelos fermentos. Quem são os fermentos, Elisa? Dá uma conceituada para a gente aí em fermentos lácteos, por exemplo, fermentos de cerveja, enfim, alimentos fermentados. Como que eles ajudam? Pois é. Então, quando a gente para pensar, como você disse, né? A gente sempre tem, e como prof de micro da área, a gente acaba sempre tendenciando a dar ênfase nos patogênicos. Tá? Então, os patogênicos que causam doenças, principalmente na área de alimentos, aí que a gente sempre está falando neles. Né? A gente tem os alterantes ou deteriorantes, né? Que são, e eu falava ontem numa aula que, poxa, a indústria de bebidas, por exemplo, ela se preocupa muito com os deteriorantes e eles acabam, né, trazendo um prejuízo realmente econômico para as grandes indústrias, para as pequenas indústrias, por um produto que muitas vezes vai ter uma vida útil acelerada, né, vai terminar a vida útil dele antes em virtude dos deteriorantes. Aí eu contei aí que eu comi um queijo, eu estava muito gulosa para comer o queijo, e eu comprei e ele estava dentro da validade.
né? E o que aconteceu? Quando eu engoli, aí eu senti aquele gosto de amônia, né? Então, passei mal? Não, só que, né, lógico, eu não comi mais, era uma característica de um deteriorante que estava ali, né? E o que aconteceu com aquele produto? Ele perdeu a vida útil antes do prazo determinado. Então, a gente estuda a viabilidade dos micro-organismos, mas a gente não sabe, né, muitas vezes a gente não estima direito, ou o meu processamento não foi tão adequado, teve falhas, que, né, acabaram encurtando aí, então, a vida de prateleira. E aí, quando a gente fala de bonzinhos, os benéficos, né, e aí a maioria das pessoas pensam os benéficos são, como a Carol falou, né, são os fermentos lácteos, são as culturas starters, mas a gente tem uma infinidade, né, de micro-organismos que são benéficos e que fazem parte, né, da biotecnologia, né, de produção de novos alimentos, de produção de novos compostos, né? Agora, na própria pandemia, a gente vivenciou isso muito forte, as pessoas muito preocupadas com a sua imunidade, com a saúde, e vieram uma enxurrada de produtos que são simbióticos, por exemplo, onde tem um probiótico e tem um pré-biótico, né? E tem, então, uma ação conjunta. Então, tudo isso, e claro, vocês aí em Minas, vivenciando a questão dos queijos, né, os fermentos lácteos, eles são micro-organismos, ora, né, são leveduras, ora são bactérias, né? Então, eu tenho diversas características ali dentro, eu preciso conhecer, né, como trabalhar com aquele tipo de fermento, com aquele tipo de probiótico, por exemplo, para que eu consiga ter o desempenho que eu espero. Porque senão eu vou ter um desempenho inadequado e eu vou dizer que a minha cultura ela está errada ou ela não está, né, agindo como eu espero. Então, existem muitas pessoas que acabam, a própria indústria cervejeira, né, repica, né, faz os repiques e faz aí as culturas, né. Claro, tem uma certa condição específica, mas eu também tenho que cuidar muito desse micro-organismo, eu tenho que entender qual é o desempenho dele, eu tenho que ter tudo muito controlado, porque qualquer contaminante, quer seja água, quer seja instrumento, quer seja ambiente, vai puxar e, né, ter outro desempenho. Então, as pessoas que às vezes falam que, poxa, não tá, pode ter uma flora selvagem que contaminou, então eu tenho que realmente me pautar de uma investigação, né? Porque eu não posso simplesmente sair dizendo que aquele fermento que eu comprei, que aquela cultura, ela não está tendo a resposta. Será que eu fiz exatamente como, né, é a recomendação? Então, a gente sabe que na microbiologia a gente tem os fatores intrínsecos, extrínsecos, eu falo muito disso, e é real, né? Desde a curva de crescimento microbiano, é o que está acontecendo, né? Quando eu uso um fermento lácteo lá, né, quando vocês estão usando lá na produção de um queijo, né, é a curva de crescimento microbiano. Tem a fase de adaptação, a fase lag, depois tem a fase log, né, para que você tenha ali a tua característica sensorial que tu espera, que tu tenha o aroma, né, a cor, né, a característica, né, do aspecto mesmo, né, como a Carol falou, às vezes a olhadura, né, então tudo isso, né. E aí, se eu tenho algo errado no meu processo, ou que eu não me dei conta, óbvio que muitas das coisas acontecem quando a pessoa não se dá conta, aí tu começa, né, tentar achar, né, aí qual é a característica que está levando aquilo, né? Então, o conhecer os micro-organismos, o conhecer o desempenho deles é importante. Eu falo que antigamente só precisava saber de microbiologia quem trabalhava no laboratório de micro. E hoje não é bem assim mais, né, Elisa? Eu acho que a partir do momento que você trabalha na indústria, você precisa ter uma noção que seja. Você é da produção, você precisa conhecer os seus inimigos invisíveis ali no seu processo. Quem é que pode chegar e enfiar o pé na tua janta com toda a força do mundo, que são os contaminantes?
usando fermentos lácteos, né? E as empresas que vendem fermentos atualmente, elas têm um suporte técnico sensacional. Eu tenho vários Fantástico. amigos que, assim, sabe, trabalham nessas indústrias. Eu não vou falar nome de ninguém aqui, que é para não dar ciúmes, mas eu tenho vários amigos que a hora que eu cato a mão no telefone e ligo, ó, um fermento para tal coisa. Ó, Carol, é esse da marca que eu vendo, e aí você trabalha com essa temperatura, não esquece de deixar esse tempo. Então, eles estão falando para mim de fase de adaptação, eles estão falando de curva de crescimento, né, da curva de crescimento inteira, adaptação e aumento de população. Eles trabalham com o tempo, e às vezes eu percebo que ainda na produção, o pessoal, quando trabalha com produto fermentado, eu não vou dizer negligencia, mas talvez não tenha noção da dimensão que esses controles de tempo e temperatura são importantes. Gente, de verdade, quem está aqui com a gente agora, que trabalha na indústria que você trabalha, se tem produto fermentado, controle de tempo e temperatura é um negócio controlado de verdade. Então, tipo assim, qual é a temperatura do leite para adição de fermento? Eu fui lá, medi, ou eu registrei o que está escrito na descrição do processo, na instrução de fabricação? Tá? Qual é o tempo que eu vou deixar aquele fermento até passar para a etapa seguinte? Você marcou o horário da adição do fermento até o horário do final, e aí se era 20, você pôs 20, se deixou 22, você marcou 22 na ficha de produção? Ou você foi lá e colocou o que está na receita? Eu tenho certeza que na maioria de vocês, né, não, eu já vi isso. E aí, se você é gestor, olhe bem a fundo, porque às vezes acontece do pessoal não controlar. E aí você vai começar a perceber as diferenças de produção. Ah, um dia dá um ponto mais cedo, um dia dá um pH mais tarde, um dia fica com um sabor mais acentuado. Pode ter certeza, o segredo do sucesso não é... Outra coisa. Ai, será que a contaminação não está vindo do fermento? Não, gente. Esquece. Vamos olhar para outro lugar, que é o único lugar, assim... As nossas empresas de fermentos, nossos fornecedores de fermentos, são empresas, assim, muito tempo na nossa frente, né? O Rodrigo Renomadas, está com falando aí, certeza. marca na ficha de produção. O Rodrigo, mas você tem certeza que vocês marcam o que está acontecendo ou o que está na receita? Porque assim, a temperatura esquenta o leite até 35 graus e adiciona o fermento e deixa 10 minutos. Você escreve 35 graus, você escreve 20 minutos, ou você vai lá e marca, hoje estava 34,9. Acabou que passou, deixou 1 minuto a mais. Porque acaba mecanizando. E aí, na hora, você não sente aquela diferença, mas em algum momento, quando você quiser avaliar a diferença, a falta de padronização ou o desvio da característica do produto, muitas vezes você não consegue identificar o que aconteceu. Exatamente. Por isso, eu falo que o fermento não aguenta desaforo e tempo e temperatura. Não aguenta. Ele é muito forte, mas não aguenta. E outra coisa, Carol, que tu falou, né, pegando esse gancho que tu colocou, a gente tem que se ater também à questão de que eu tenha, sim, né, um controlador de temperatura, enfim, o formato que você controla a temperatura, mas saber que eu preciso me certificar que aquele controlador está certo também, né? Então, tudo isso, né? Tem calibração, a calibração está em dia, eu faço checagens intermediárias sobre esse requisito de temperatura, mesmo no processamento térmico de um outro, né? Não precisa ser só ali na fase do fermento. Então, tudo isso vai impactar, porque se eu for lá e olhar o registro do meu controlador, ele está 37. Né? Mas será que está mesmo? Então, eu faço algumas checagens intermediárias para garantir que realmente, né, o desempenho do equipamento ele está mantendo, porque embora a gente tenha equipamentos que estão calibrados, eles podem, pelo uso, né, pelo desgaste do tempo, por às vezes pessoas que manuseiam para limpeza acabam danificando sem querer e a gente não percebe. Aí no controlador ele está me dizendo uma coisa, mas na realidade ele está ou abaixo ou acima, né? Então isso também vai interferir. São duas coisas importantes. Rodrigo botou carinha pensando. Talvez, Rodrigo, na sua realidade você já tenha conseguido dominar
tá tudo dominado. Mas a gente ainda vê isso. E não pensem vocês que essa ausência do controle, e aí é que eu acho que entra muito o que eu discuto aqui, essa ausência de um controle real é desleixo ou falta de comprometimento. Talvez aquele operador ali, ele não tenha a noção da diferença que 1 grau, que 2 minutos, que 3 minutos vão fazer. Então, cabe a gente explicar para eles, olha só, isso aqui é muito importante. Isso aqui eu preciso saber. E não tem problema, ninguém vai brigar com você porque passou 1 grau, porque faltou 1 grau e você estava querendo agilizar. Não é isso, mas a gente precisa saber para a gente conseguir entender o comportamento dos fermentos, né? A questão de esticar também. Os meus amigos que trabalham aí com fermentos, né? Milana, minha filha, o que você está fazendo aqui? Você tem live daqui a pouco? É uma fofa. Ela tem live de semana de aquecimento e tá aqui, ó. Um beijo. Essa vai ficar gravada, hein, Milana? Vou lançar lá a hashtag e deixa gravada, hein, Milana? E aí, assim, às vezes as pessoas ainda não entenderam o porquê que aquilo é importante. Então você tem que trazer e explicar para elas. Ninguém vai te colocar no tronco porque aconteceu isso. Mas lá na frente, pode ser que essa informação seja crucial para eu tomar uma decisão, né? Esticar fermentos. Meus amigos falam muito isso. Às vezes está lá 500 U para 50 mil, para 10 mil litros de leite. Aí a pessoa vai e usa uns truquezinhos de repicar e incubar e querer fazer isca de fermento comercial. Funciona, gente, até a página 2. Ali na frente, você começa a ter perda de característica do produto, você começa a ter um produto que não é o seu padrão, que não é o que o seu cliente está acostumado. Você começa a abrir brecha para outros problemas, contaminação, defeito. E aí você vai olhar, você está fazendo um negócio, uma economia porquinha, porque foi o tempo que fermento era um negócio muito caro. Ainda é caro. Mas quanto custa isso na formulação do produto? Vale a pena o risco, pessoal? Vale a Não pena? vale, não vale, não A vale. questão da E como tu calibração de falou, termômetro para controle de processo. Quanto custa uma calibração de termômetro? Gente, vale a pena o risco deixar de fazer? Qualidade. e Carol, e aí você falou de uma questão assim, ó, quando a gente começa, e a gente vê isso em várias indústrias, como eu disse, aqui, né, eu tenho oportunidade mais na área das bebidas, de enxergar os repiques, né? Mas é como você disse, é muito até a página 2. Só se você tem um controle rigoroso, uma coisa de qualidade, laboratório, fazendo testes frequentes, aí talvez, mas aí isso vai também te custar. Então talvez esse repique, essa questão de querer economizar, muitas vezes ela não tem viabilidade quando você tem aí depois né, questões de contaminantes que tu não entende o porquê, e aí a pessoa diz assim, eu lembro porque, né, quando eu estava no laboratório, a gente dizia muito isso, assim, mas eu fiz tudo certo, eu tenho certeza do que eu fiz tudo certo. Só que é um detalhe, né? É uma condição do ambiente, uma questão de temperatura, é uma vidraria com resíduo, né? Falando de laboratório. E ali, também, se você quiser escalonar, como você disse, né? E otimizar esse teu fermento, muitas vezes tu vai se deparar com um residual de vidraria que não foi bem higienizada, ou que ficou residual químico, e vai impactar, vai. E aí, depois que tu tem o descontrole, tu não consegue mais voltar ao original. Então, tu vai ter que iniciar um novo pacote, uma nova condição. O Rodrigo, ele colocou um comentário aqui, ó. O pessoal tem isso, funciona, mas não tem um padrão perfeito. Tipo, usa um pacote de fermento para 2 queijomates, quando no caso seria 1 para 1. Quando a gente fala de repique, de esticar o fermento, pessoal, é diferente de diluir. Porque, assim, eu só tenho uma queijomate de 5 mil litros, por exemplo, e um pacote de fermento dá para 10 mil. Então, tudo bem eu diluir, né? Ou tudo bem eu usar, às vezes, uma dosagem menor do que a recomendada, mas porque eu faço combinação de outros fermentos. Isso é diferente, tá? Isso é diluição, isso é formulação. O repique é realmente você diluir o fermento, botar na condição e dali começar a tirar. E aí, ó, é o que a Adriana falou, contaminação cruzada. Contaminação cruzada principalmente por resíduo químico, porque vidraria de laboratório é uma coisa enjoada de lavar, né? Fica resíduo.
Eu conheço lugares que, sim, tudo para o fermento é separado. E é a coisa mais certa a se fazer. Mas não é garantia total, porque pode ficar resíduo da própria lavagem. A água que é usada, toda vidraria, ela é rinçada em água destilada antes de secar, antes de esterilizar. Isso é super importante. O uso da água destilada ainda na lavagem de vidraria, gente, isso é uma coisa tão, parece distante ainda, e em microbiologia é tão importante quanto em fisicoquímica, nos dois, né? Do que você usar uma água da torneira normal. Isso parece tão Nossa, distante ainda da realidade das pessoas, e é tão simples. É tão simples, é só botar na rotina. Pouquíssimas empresas compram água destilada. A maioria hoje, os laboratórios já têm o destilador. Então, é, daria para e, usar. e a água é um veículo, assim, essencial, né? Se você tem uma condição no teu processo produtivo, onde tu vai usar um fermento, ou onde tu vai, né, fazer uma formulação, a água, ela é ponto-chave, né? E às vezes é isso. O pessoal acaba não querendo investir, achando que sim, a água potável é uma condição, mas depende, né? Depende para que eu estou utilizando. Claro, a água potável é o básico, né? Eu tenho que trabalhar com água potável na indústria de alimentos. Mas muitas Uhum. vezes, para alguns tipos de processo, de controle, de fermento, dos próprios probióticos, quando eu estou trabalhando, eu tenho que pensar, né, em todas essas questões, né, porque eu estou trazendo uma curva de crescimento inadequada, né, com uma galera que talvez está indo junto e que não deveria, que deveria ser só o próprio fermento, né? Então, se eu estou incrementando ali, eu vou ter, sim, né, um crescimento exponencial, mas de outras culturas que vão estar, né? O do ambiente, de um contaminante de ambiente, né? Então, nossa, assim, a gente tem visto assim que muitos dos problemas industriais, eles são, né, não, claro, não de consciência, né, mas inconscientemente, utilizando às vezes alguma coisa inadequada, um ambiente que está fora do controle, ou achando que tu estás fazendo o controle correto, né? Então tudo isso acaba impactando, né? E aí eu vou ter floras selvagens misturando-se aí ao meu produto, né, premium aí que eu estou trabalhando. E eu Travou. queria deixar aqui para vocês uma coisa que aconteceu comigo, uma experiência que aconteceu comigo. Claro que, assim, consulte o seu fornecedor, tá? Mas antigamente, quando a gente falava em diluição, esquece repique, repique a gente já falou que não é bacana, tá? Que é arriscado, tem que avaliar aí, porque o custo-benefício normalmente não justifica, tá? Mas quando a gente fala de diluição de fermento, como o Rodrigo falou, às vezes precisa diluir para poder aplicar. Tem fermento que você pega, abre o pacote e joga direto, mas às vezes o seu tanque é menor, ou você vai fazer uma composição, então você precisa preparar as doses. Então a gente costuma diluir isso historicamente, tradicionalmente, em leite em pó desnatado, reconstituído, esterilizado, tá? E aí depois você congela para poder usar essa dose depois. Inclusive tem que quanto mais rápido resfriar esse leite, melhor, porque não vai ativar o polvo antes da hora e tal. E aí, relativamente recente, quando eu voltei a trabalhar com produto fermentado, né, lá atrás, já faz um tempinho, não foi na última empresa que eu trabalhei, não. A gente começou a usar leite de caixinha, leite UHT, porque ele já é esterilizado. Então, aquele processo todo de pesar o leite em pó, de esterilizar o leite em pó na autoclave em vapor fluente, a gente atalhou isso, como a gente fala aqui em Minas, a gente deu uma talhada nessa etapa. E funcionou do mesmo jeito. Aí eu já consultei alguns, vou até falar aqui quem que me respondeu por último, porque era um fermento dele. O Dudu, que trabalha na Saco, o Eduardo Dutra, não sei se você conhece. Ele foi meu professor, ele é fofinho. Adoro ele, a esposa dele são, nós, queridíssimos pra mim. E eu mandei uma mensagem pro Dudu e falei, Dudu, tudo bem, né? Ele falou, Carol, tudo bem se for um leite de boa qualidade, aí tem algumas marcas disponíveis no mercado, e inclusive é melhor. Por quê? O leite, ele resfria mais rápido quando você repica, então ele não entra na fase de produção do que ele precisa, do fermento que o fermento precisa produzir para você. Você tem ali aquela dosagem mais certinha, todos na mesma fase, sabe? Tipo, não tem aluno adiantado e aluno atrasado, estão todos alunos no mesmo nível ali. Então, é inclusive interessante. Então, para quem trabalha com diluição de fermento hoje, com o preparo das doses, a sugestão
prática que eu dou. Consulte o seu fornecedor e pergunte para ele se é uma opção você diluir fermento em leite UHT, tá? Porque muitas vezes tem um monte de gente se matando aí fazendo leite em pó desnatado, reconstituído, esterilizado, naquele trabalheira toda, derrama na autoclave, derrama, porque perde, derrama, aí você perde a quantidade. Você achou que você tinha 1 litro, não tem 1 litro mais, porque derramou, porque perdeu, a diluição não fica padronizada e tal. Consulte o seu fornecedor e veja se o fermento dele pode ser substituído. Vocês vão ver que é vida. Claro que sim. Todos os cuidados iguais. Asepsia da caixinha de leite, num ambiente estéril, com utensílios estéreis. A mesma coisa, você só vai atalhar a etapa do preparo. A marca, né, Carol? Porque assim, agora quando tu falou assim, o leite UHT, ele já é estéril, né? Ele já tem uma condição térmica, né, de um processamento. Mas aí eu também tenho que cuidar, né, como você disse, né, a marca, a qualidade, né, desse crioprotetor. Ele vai ser um crioprotetor que vai estar fazendo essa ação, né, de cuidar dessas células ali, então, nesse período que vocês estão fazendo essa formulação aí, esse fracionamento, né, como vocês chamam, né? Eu não tenho experiência nisso, mas é muito de entender que eu já peguei leite UHT que depois de 10 dias incubado, ele, né, estourou a caixa. Então, a gente não sabe, muitas vezes, a qualidade de algumas marcas, né? Então, também conhecer, fazer uma validação, identificar que vocês estão trabalhando com uma marca específica e deu certo, né? Procurar manter esses cuidados que né, a Carol colocou aí e para reconhecer mesmo, né? Se aquele UHT que você está utilizando está dentro dos parâmetros, né, de qualidade que a gente espera, né? O que a gente, eu acho que em termos de carga do leite em pó e do leite UHT, né, que o leite em pó é reconstituído, eu acho que a gente tem quase que as mesmas preocupações. Então, também a gente analisa, eu vejo muita gente que compra leite em pó e faz contagem total. Não vai dar nada. Mas e o esporo? Será que não vai dar? Então, deveria ser feito um controle de qualidade, assim como do HT. A ideia é, comprou um leite em pó, um saco de leite em pó, um lote de leite em pó, pede laudo para o fornecedor, ou eu compro em atacadista, porque nem é tanto assim que eu uso. Comprou uma caixa, um fardinho com 12 litros de leite. Uma caixa para análise, o resto é para você usar, tá? Então, isso é controle, do mesmo jeito que vocês fazem controle de matéria-prima, controle de ingredientes, também tem que fazer o dos insumos do laboratório. E, de certa forma, isso não é nem um insumo de laboratório, nem o leite em pó, nem o leite UHT. É um ingrediente, porque se formula, né? Então, é um controle a mesma coisa. Tem que ser feito, isso é super importante. O Rodrigo perguntou aqui, na fábrica que ele trabalha, o pessoal usa isca de soro-fermento. Você acha que é um fator de contaminação? Eles usam essa isca de soro-fermento para ativar o processo de produção. É parmesão? É queijo de longa maturação, Rodrigo? O soro-fermento, né, Elisa, ele é um produto super, ultra, hiper, mega selvagem. Você não conhece a carga dele. Ele tem contaminante natural do leite, tem contaminante natural do ambiente ali, que não deveria estar, mas está, né? Acaba estando presente. Tem carga de fermento que você usou. Esse soro-fermento ele foi obtido através da fabricação de que queijo? Que fermento que tinha nesse queijo? Então, assim, é um produto extremamente descontrolado. É muito diferente quando você compara um fermento selvagem, que seja aqueles cultivos que algumas empresas tradicionais, os queijos artesanais têm, que é uma cultura selvagem, com uma cultura comercial. Cada um no seu quadrado, sabe? Eu penso assim, cada um no seu quadrado. Qual que é a proposta do seu produto? O meu produto é artesanal. Então, ele vai ter uma variação que o consumidor já espera. Não, o meu produto não é artesanal. Então, assim, o consumidor daquele produto vai querer toda vez a mesma coisa. É o mesmo produto. Né? Exatamente. Então, e aí tu tens uma flora que tu não conhece. Tu tens aí indesejáveis que vão estar ali. Se você, como eu disse, se você tem um laboratório que tu consiga fazer uma amostragem, identificar quem é essa população, talvez, mas aí é um investimento também que talvez não seja tão interessante,
né, para você nesse momento, né? O ideal seria, eu acho, trabalhar com ingredientes que tu tenha né, segurança realmente da qualidade, então tu não vai precisar se preocupar, como a Carol falou, né? Claro, se tu parar para pensar, você vai repicar, você vai fazer uma formulação de um leite em pó, aí tu precisa a água tem que ser de boa qualidade. Quanto mais manipulação, mais chances de você, né, contaminar algo, né, lógico, não intencionalmente. E aí, quando você tem um soro, né, eu também não conheço aquilo, e aí muitas vezes eu vou ter algo ali que possa ser bactérias láticas, eu posso ter ali algo de fungo, eu posso ter vírus, então os fagos, exatamente, os bacteriófagos. Então eu tenho ali algo que, poxa, não está sob meu controle. E isso vai impactar, né, na qualidade do meu produto. Talvez a primeira vez não, daqui a pouco, né, você começa a fazer, vai depender de, como a Carol colocou, muito de que tipo de produto tu vai entregar para o consumidor. Se tu tem um produto padronizado, é muito difícil. Eu tenho uma colega que trabalha com a kombucha, né, o kombucha, como muitos falam, né, e ela me disse isso, assim, como é difícil padronizar. Por quê? Porque eu tenho um micro-organismo vivo, quando eu tenho, né, ali uma flora, embora eu cuide totalmente desse componente, eu tenho ali uma condição que nunca vai ser igual, nenhum parâmetro, né, vai ser totalmente 100% igual. Né? Então, ainda é muito misterioso, né, essas fermentações com micro-organismos. Ainda Eu falei, não tem terapia para eles, né? Como? Foi o que eu falei, não tem terapia para eles, né? Nós já somos terapeutizados. Pequeno não são, eles vão variar mesmo. Exatamente. Mas ainda assim, a indústria de lácteos, né, quem faz os queijos, que usa, como você disse, compra os fermentos, né, de empresas que são renomadas, se tu tens aí uma boa qualidade, uma boa organização, né, e você fizer, você não vai ter problema. Muito difícil que tu tenha esse problema. Né? Agora, quando você está num universo querendo economizar, utilizando de metodologias de receitas caseiras, né? de receitas que deram certo talvez uma vez e que depois muito difícil que dê a segunda, né? Então isso também é difícil realmente. A Maíra está perguntando aí a relação entre o leite ser desnatado. Oi, professor Nelson, boa noite. Olha que honra, o professor Nelson está aqui hoje. Ele deu aula para mim de leite de fermentados. Quando eu estava no São do Totes. Olha que massa, ele está no assunto certo. Fica aí, Nelson, que a gente vai falar de prebióticos e prebióticos daqui a pouco. Só quero responder aqui a Maíra. Tem a ver com teor de sólidos, tá? Quando você dilui o fermento, você precisa dar substrato para ele. Aí o que ele mais interessa para ele aí, trabalha-se com leite desnatado. Basicamente é isso, tá? Elisa, e os grandes queridinhos do momento, que na verdade são 4, né? Nem são 3 mais, não são 2 mais. E quando você começou falando para a gente da preocupação, que inclusive veio com a pandemia, de alimentação saudável, e realmente todo mundo preocupado com a imunidade, como que ia ficar, tanto quem teve o Covid como quem não teve, pelas questões de ficar muito preso dentro de casa. E eu tenho percebido, por exemplo, os meus sobrinhos voltaram para a escola. E aí, num primeiro momento, voltaram de máscara. E aí, agora tirou a máscara. Todo mundo ficou doente. Não é Covid. Todo mundo gripou. Eu já gripei, entendeu? Porque eu tirei a máscara. Que tem a questão da imunidade. Eu só cheguei à conclusão que eu não trabalhei minha imunidade o suficiente. Então, talvez tenha faltado o quê? Prebióticos e probióticos aí na minha vida. Quem são essas... O que é isso? Para os leigos e para os técnicos aí, que eu acho que é um campo de desenvolvimento de novos alimentos muito grande, gente. A informação está chegando para todo mundo, as pessoas estão buscando. Então, seja inovador, né? Desenvolva produtos. Mas conta pra gente o que são esses probióticos e os prebióticos. Isso assim são temas, né, que sempre voltam, e agora com a pandemia, esses agentes promotores de saúde, eles estão cada vez mais
incorporando formulações, incorporando novos ingredientes, e a própria indústria de alimentos está colocando muito, né? Não só a indústria farmacêutica, né? A indústria de alimentos vem buscando pesquisas que tenham essa agregação, né? Então, vamos lá, né? Para socializar, eu acho que é interessante a gente, quando a gente fala dos bonzinhos, né? Quem são os bonzinhos, né? Então, a gente tem aí os probióticos, né? Probióticos são culturas, né, de micro-organismos vivos, tá? Que em concentração adequada, eles conferem, né, aí benefícios para a saúde do hospedeiro, tá? Então, a gente tem, né, aí culturas que são, né, são estudadas justamente para trazer benefícios, né, para o organismo, né, do hospedeiro. Então, são organismos vivos realmente. Aí, claro que a indústria trabalha muitas vezes para colocar, né, incrementar em algum tipo de alimento, e os da área de lácteos são os famosos por isso, né? Aí os lactobacilos, né? Aí os iogurtes, mas como é difícil, né? E eu estudando novamente, lendo algumas coisas, os livros, a literatura, né? Os próprios artigos, eles falam muito disso, né? Eu preciso entender o desempenho, a viabilidade desse micro-organismo naquele meio que ele vai se encontrar, então naquela matriz, né? Então não é tão simples assim, né? Por isso que é algo realmente bem, né, que tem hora um desempenho de um jeito, hora de outro. Por quê? Porque eu tenho que colocar numa matriz onde ele, quando ele vai ser consumido, ele tenha que ter a concentração adequada, né? Então, por isso é que não é tão simples. Tá? Claro que grandes empresas têm, né, estudado e cada vez mais levado, né, aí a oportunidade para as prateleiras. Né? E os pré-bióticos, então, o probiótico é o micro-organismo vivo e o pré-biótico, né? O que é o pré? Né? O pré-biótico, então, nada mais é do que um substrato, tá? Um substrato seletivo utilizado pelos micro-organismos, né, aí, do hospedeiro, e que confere, né, uma condição de saúde. Ele vai trazer aí benefícios também ao hospedeiro final, né, que é o organismo humano. Então, quando eu falo de pré-biótico, eu estou falando de alguns da inulina. A inulina é um dos ingredientes aí que é até substituto de gordura em algumas formulações, os fotoligosacarídeos. Então, tem várias coisas que são pré-bióticas, são ingredientes, tá? Mas nem tudo, até assim, muito Não do é que vivo, a gente né? lê não é vivo, não é vivo. É um ingrediente que vai dar suporte, vai dar, né, esse substrato vai dar suporte para, né, a Elisa vai consumir esse pré-biótico, e aí a minha flora, né, os meus micro-organismos, os meus bonzinhos que existem em mim, vão, né, ter desempenho a partir desse pré-biótico. Então, também, a literatura fala que não é tão simples, porque os pré-bióticos, eles seriam condições que não seriam fibras dietéticas que não são digeríveis, né, pelas enzimas humanas. E aí que entra que alguns probióticos que existem no nosso organismo, eles acabam digerindo. Tá? Então, essa é a funcionalidade. Né? Ele vai contribuir, né, para a saúde, para o benefício, de vários benefícios do organismo, mas com essa relação. Né? Então, o pré-biótico, ele é não digerível para a maioria das enzimas humanas. Tá? Então, se eu ingerir um prebiótico, Carol, dentro do meu organismo, eu não tenho nenhuma enzima que consiga fazer a digestão daquilo. Mas ou os meus bichinhos pessoais, ou os bichinhos que eu consumo num alimento com probióticos, eles ficam tipo vitaminados.
Isso, a literatura traz assim que pode ter, às vezes, alguns organismos, porque é tudo muito, né, Novidade? estudo científico e questão de corpo humano, eu já li que algumas podem até ser parcialmente digeríveis, mas no geral, né, os Só para um pouquinho de pré-bióticos, eles não são digeríveis, mas eles vão dar suporte, né, para que né, ocorra. Então, são dois critérios, né, que o pré-biótico tem que ter, né, é a fermentabilidade. Então, ele tem que, né, in vitro, ele tem que, claro, eles simulam condições, né, fisiológicas aí do trato gastrointestinal, onde eles vão entender a fermentabilidade desse pré-biótico. Tá? E aí tem também a questão da seletividade. Claro que a seletividade ela é mais importante que a fermentabilidade, né? Porque eu preciso conhecer, né, qual é o substrato pré-biótico que vai ser seletivo para os meus probióticos, né? Para os meus probióticos. Para os conhecer os né? bichinhos, de novo Então, conhecer os bichinhos. então tudo isso, por isso que as alegações, né, de funcionalidade, não é bem assim, né, a Anvisa sempre tem lá os critérios, né, eu não sou expert, né, nessa área de legislação para isso, mas claro que tudo tu tens que conhecer para ver se realmente tu não está enganando o consumidor, né, será que ele tem uma alegação funcional, será que tem comprovação? Então, tem que olhar, né, nas legislações para que eu possa realmente entender, né, tudo isso, tá? Então, O professor essa a Nelson fez uma diferença. pergunta. O professor Nelson fez uma pergunta aqui, ó. Olha, o professor, você vê. O consumo de cápsulas de probióticos tem a mesma tem eficácia similar ao consumo de um produto fermentado? Claro que o consumo da bebida fermentada traz questões de prazer, sabor, etc. Pode comentar um pouco sobre? Faz o mesmo efeito? Ótima pergunta. Eu estou tomando por indicação médica, mas aí eu não seria a pessoa, claro, a pessoa mais correta para falar sobre isso. Eu acredito que a área médica, né, a parte clínica realmente é algo bem complexo. Mas o que foi a alegação, né, por exemplo, da minha médica, de que eu estava com uma baixa imunidade e que uma cápsula de um probiótico, né, a indústria farmacêutica ela tem um controle mais rigoroso, né? Então ela consegue entregar naquela cápsula uma condição específica de concentração, diferente de quando você tem um líquido, um iogurte, algo que muitas vezes tem uma matriz, né, complexa, vai ter ali sabor, vai ter outras coisas que muitas vezes ele não tem um desempenho tão próximo. Então, ela fez essa justificativa para mim, né? E eu confesso que, assim, eu já tomei dois tipos diferentes e o primeiro eu não senti absolutamente nada, assim, não vi. Claro, também não é da noite para o dia, né? A gente precisa, claro, dar tempo para que o organismo, e aí vai ao encontro da minha alimentação, não é só a cápsula em si que vai fazer, ela não vai revolucionar o organismo, né? Mas a intenção, né, a indicação, né, é que ele promova, então, essa condição realmente de saúde, né, de você melhorar a tua flora, né, intestinal. Então, ela me receitou para que eu pudesse melhorar a minha condição, né, intestinal, a minha condição da minha flora, que não estava legal, e aí começa o quê? Aparecer outras, né, outras doenças, que são doenças banais, mas que, em virtude do teu desequilíbrio, acaba que muitas vezes, né, impacta assim. Então, poxa, beleza, vamos tomar. Como eu disse, não é da noite para o dia, então já estou percebendo que está havendo, né, já fazem 15, 20 dias, mas a ideia é que a gente tome pelo menos uns 90 dias, né, a medicação para que você tenha. Então, claro, eu digo a gente porque eu me coloco
né, junto com a população. A gente sempre quer resultados rápidos, mas aí você quer procurar algo saudável, algo que não tenha tanto químico, e aí nós precisamos ter paciência, porque as coisas também, né, elas têm que ter a resposta imunológica, esse equilíbrio, né, do probiótico com o pré-biótico, né, e aí depois vem aí os simbióticos, que também é essa combinação né, dessas duas, do micro-organismo vivo e de talvez ingredientes, né, que possibilitem, né, essa condição para que o teu organismo tenha respostas, né, de saúde com melhor desempenho. Então, é muito disso, assim, eles falam, né, os artigos, a própria bibliografia, ela fala muito de ensaios de modulação. Então, tudo eu tenho que testar, eu tenho que comprovar, eu tenho que identificar nesses ensaios de modulação, né, sobre a resposta desse probiótico, desse pré-biótico ou desse simbiótico. Né? E aí eu também tenho que fazer, né, em si, né, aí o pessoal que faz essas validações, eles fazem frente também, paralelo a um placebo. Então, não é nada tão simples. E quem está com formulações já garantidas no mercado, com liberação de Anvisa, é porque já fez tudo isso. Né? Então, a gente entende que é algo bem complexo, não é nada tão simples. Uhum. Eu entendo essa situação toda como estilo de vida. Tá? É a mesma coisa da vitamina. Eu fui ao médico agora também recente e eu olhei o meu resultado de vitamina D, tava tipo assim, abaixo do mínimo. Eu falei, não tá tão ruim. Ela falou, tá péssimo. Vitamina B12 também tá horrível. Então, assim, neste momento eu estou consumindo sintético. Mas o meu objetivo, e aí é estilo de vida, tá, gente? Tem gente que vai preferir tomar o probiótico ou as vitaminas que seja uma vida inteira. Eu quero repor, ficar bem e buscar dentro da alimentação algo que seja capaz de suprir o que eu preciso. E eu acho que os prebióticos e prebióticos também funcionam assim. Então, como a Elisa falou, ela vai tomar durante 90 dias. E aí? A vida vai continuar igual? Provavelmente não. Ela vai pensar assim, olha, eu não quero ficar com a imunidade baixa. O que eu posso inserir na minha alimentação, que é o começo do nosso assunto de hoje, né? Todo mundo tem buscado saúde na alimentação. A gente fala muito de contaminante, mas a gente fala pouco dos benefícios de uma alimentação saudável. Eu não estou falando de quantidade só de nutriente, não. De equilíbrio mesmo. Então, assim, o que eu vou fazer, o que a Elisa vai fazer para quando ela chegar num patamar legal, ó, a minha imunidade ficou boa, como que eu vou fazer para manter? Tá? Essa manutenção. E aí está relacionado ao consumo. A gente tem a cura pelo alimento hoje. Eu lembro que quando eu fiz a cirurgia do câncer de pele, e eu contei aqui que eu nunca esperava que eu tivesse, eu não tomo sol e tal. Eu lembro que a Cláudia, que fez live comigo semana passada, ela me mandou, mas como que você faz com a vitamina D? Essa eu vivo tendo que repor, porque ela precisa do sol para fixar e eu evito, né? Porque eu não gostar mesmo, e por conta do histórico familiar. Eu não, né? A gente às vezes dosa. Mas, por exemplo, uma vitamina B12, um probiótico, se eu puder já me alimentar e já cuidar da saúde, olha que beleza, meio caminho andado. Então, eu acho que a pergunta do Nelson, eu responderia, se ele estivesse perguntando para mim, cara, o que você, enquanto ser humano, que é o que a Elisa falou, acho que essa é uma pergunta muito, é a mesma coisa, é diferente? É uma pergunta para um nutrólogo, para um fisiologista responder para a gente. Mas eu, Carol, por estilo de vida, tá baixo, vamos repor. Chegou no normal, vamos manter. E aí, para manter a alimentação. A idade vai chegando. Com certeza. A idade vai chegando, a gente vai ficando com umas preocupações que quando a gente é jovem, a gente não tem. E tem muito a ver, assim, ó, claro, desequilíbrio em virtude da rotina, de várias coisas, né? Ok. Só que não adianta também eu tomar, né, o probiótico se eu não estou né, cuidando desse outro lado, da minha alimentação adequada, né, do meu estilo, né, de vida, cuidando realmente para que a gente, né, depois promova, né, isso que eu estou tomando, porque o probiótico ele vai entrar e ele pode até, mas é uma gotinha no oceano, né? Se eu estou toda desequilibrada,
e eu manter, né, muita responsabilidade para ele, né? É muita Por isso, talvez, que aquela outra marca que eu tomei não teve, porque eu também não me dei conta, a rotina, né, não me permitiu, eu não me dei conta, embora seja da área de alimentos, a gente erra também um monte, né, e a gente acaba, muitas vezes, só colocando dinheiro fora. Então, não é nem que a marca não fez o efeito, talvez eu, em contrapartida, não dei a contrapartida que eu deveria ter dado. Né? Então, tudo isso né? Por isso que, assim, os estudos clínicos, eles não são fáceis de serem comprovados, porque, embora tu tenhas, né, todo o aparato de estudo, né, em vivo, in vitro, né, toda a condição, ele pode depois chegar para o consumidor e não ser, né, não ter a resposta como se espera. Então, tudo isso. Cada ser humano é único, né? Isso que o povo fala. Exatamente. E aí, quando eu estava estudando, né, a respeito de todos os bonzinhos que a Carol me desafiou aí, né, eu até comentava com ela, né, que, poxa, eu quando leio algo, eu sempre puxo para a minha área, que é a indústria de alimentos. E o que vem sendo, né, quais são os lançamentos, quais são as condições para que isso, né, né, seja entregue aos consumidores. E aí eu encontrei, então, uma quarta definição, que é o que a Carol falou ali, que é a paranormalidade, é os paraprobióticos, né? Então, os paraprobióticos, o que é isso? Né? E aí até os artigos falam de probióticos fantasmas. Né? Por quê? Porque a indústria de alimentos tem tudo aquilo, né? Eu tenho que controlar a temperatura, pressão, ingredientes, né? Então formulação, eu preciso pensar no meu produto final, e aí daqui a pouco, poxa, eu vou colocar um probiótico ali, ele vai morrer, ele não vai conseguir sobreviver naquelas condições de acidez, de pH, né, da parte da matriz. Então, né, quando eu penso em processos drásticos, né, de temperatura, enfim, de pressão também, né, eu posso utilizar, e agora, né, a gente tem essas pesquisas em andamento sobre os paraprobióticos. Então, aí eu estava lendo a respeito e achei super interessante. Por quê? Porque não é vivo, né? Ele é inativado, tá? Ele dura mais tempo e ele vai ser adicionado, né, com, claro, o intuito de passar por esses processos drásticos de temperatura, de pressão, enfim, e aí ele vai, no tempo que ele precisa realmente demonstrar o desempenho, ele vai, né, ter o desempenho então esperado. Então são células microbianas não viáveis, intactas ou quebradas, tá? Que vão ser utilizadas aí. E eles estão estudando muito pelas questões de alérgicos, tá? Então o objetivo começou, pelo que eu entendi, né, nas minhas leituras, pela questão dos alérgicos, dos alergênios, né, aí, que acabam dando respostas, né, imunológicas melhores usando um paraprobiótico do que um probiótico para alguns tipos de imunidade ou de alergias, né? Então, biotipos, né, que muitas vezes têm né, propensões a alergias, ele tem toda uma questão clínica, né, que traz ali a respeito disso, que claro, não vou nem arriscar explicar, porque é muito complexo, mas achei super interessante, então depois eu mando os links para a Carol, para ela compartilhar com vocês, porque eu achei assim fantástico, inclusive tem patente já em andamento desses paraprobióticos, e achei assim, nossa, né, quanta coisa a gente não sabe, né? Então muito interessante. Quanta coisa a gente ainda tem para aprender. Exatamente. Né? E aí foi por isso que eu falei para vocês dos assuntos sobrenaturais aí, né? Os probióticos fantasmas. Olha, mais um benefício dos bonzinhos. Eles são tão bonzinhos que até depois de mortos eles vão fazendo gracinha com a gente. Olha que belezinha, né? Olha só, né? Então a gente percebe assim, ó, como os cientistas também vêm buscando alternativas para aquele universo de pessoas. Tem muita gente que tem vários tipos de alergia, tem biotipos com
várias complexidades e que, sim, são possíveis, né, de serem administrados, né, também por pessoas imunossuprimidas. Então, eu achei, assim, nossa, muito interessante. Eu acho que essas duas garotas que estão aí, né, à frente Essa é dessa uma curiosidade patente, bacana, né? é algo que a indústria de alimentos vai se beneficiar, a indústria farmacêutica com certeza vai se beneficiar, mas, né, o mundo acadêmico, né, fica assim muito feliz, né, de que pessoas estão investindo em pesquisas tão importantes, né? Então, fiquei muito grata de ter estudado tudo isso. E aí, agora para a gente falar um pouquinho de um outro bichinho do bem, que está um pouco mais popular que os probióticos e prebióticos, que são os fermentos bioprotetores, né? Eu, na minha opinião, até conversando com o Dudu também, ele estava falando, hoje a gente pensando muito assim, numa questão de clean label, de reduzir a quantidade de insumos, né? Os fermentos bioprotetores, o quanto eles colaboram para combater a contaminação, né? As invasões, e de uma forma mais natural, é uma linguagem meio leiga até esse mais natural, mas é mais natural, né? E aí no Clean Label você declara como fermento lácteo, porque não deixa de ser, só que a função dele ali não é promover fermentação, a função principal, né? Como que você vê? Você tem aí aluno seu, gente que você deu consultoria, que começou a usar esses bioprotetores e sentiu diferença, Elisa? Me conta. Então, sobre bioprotetores, tem dois viés, né? E alguns que foram para o lado da parte agrícola, até onde eu estudei, né? Então, tem esses bioprotetores, né, que são pela característica agrícola, e tem alguns da área de alimentos, né? Mas, assim, não entendo ainda muito deste universo, tá, para falar tal, mas muito se fala, né, da questão de como colocar esses bioprotetores ou esses biocultivos. Alguns têm umas outras falas, é sempre pensando o que eles falam, né? É pensar na integridade da membrana, minimizar, né? Então eu preciso cuidar dessa característica, então, desse bioprotetor, dependendo da funcionalidade que ele vai ter, né? Então, se eu tenho aí algumas funcionalidades tecnológicas, eu tenho algumas funcionalidades que são funcionais mesmo, outras de segurança. Então, eu tenho que olhar quais os critérios que isso vai cumprir. Se é um critério só de segurança, né, onde eu preciso fazer testes de resistência a antibióticos, por exemplo, se é aqueles funcionais, onde eu preciso fazer, então, ensaios clínicos e daí, né, determinar se ele tem uma funcionalidade e que essa funcionalidade ela foi testada, foi estudada, né, e que a Anvisa vai liberar, ou se ele tem um aspecto tecnológico mesmo, né, onde eu vou cuidar da viabilidade, onde eu vou fazer a manutenção, eu vou colocar ele para dar algum aspecto sensorial, para dar algum aspecto muito característico. Então, depende mesmo do ponto de vista tecnológico que tu vai utilizar, né? E aí a gente entra para um outro universo, que são as biomassas de resíduos, né? Também. E também é algo que, né, é de resíduos. Vai exigir o mesmo tipo de conhecimento, né? Que aí entra, né, para uma outra área que não deixa de ser, né? Ele está tudo sendo, a gente está falando de micro-organismos, a gente está falando de culturas, né, ou de ingredientes para promover, né, a cultura ali, o crescimento microbiano dos GRAS, né, daqueles dos baseados, né, oh meu Deus. Tá dando curto? Com desempenho, não, das bactérias láticas lá que tem, né, dentro das bactérias láticas eu tenho, né, as boas e as que não, né, as que me trazem prejuízos econômicos. Então, as GRAS, que são as boazinhas, elas têm que ter esse desempenho, né, ela tem ali um histórico baseado, né,
científico que está dizendo que ela é, por exemplo, um lactobacillus, né, uma bifidobactéria, né, ela tem já esse suporte, né, de que sim, teve estudos, tem toda uma condição, e muitas vezes eu tenho outros, né, micro-organismos que estão nesse meio e que muitas vezes eu não sei ainda, não conheci. Então, esses bioprotetores também, eu tenho que estudar muito para ver, né? A própria salmonela, ela faz, né, aí ela produz, né, numa escala, uma característica agora me fugiu o nome, que para o micro-organismo ele também se beneficia, mesmo sendo patogênico, né? E ele nada mais é do que um bioprotetor, né? Que ele acaba promovendo quando ele está numa concentração microbiana, né, mais elevada. Então, isso também está sendo estudado, né? Isso já tem teses, né, e tudo mais. Então, quando a gente fala de micro-organismo, é isso, assim, a gente tem que entender para que eu vou utilizar, quais as condições, entender toda aquela curva, entender os fatores que levam ao crescimento ou à inativação, isso que você falava no início, né, da qualidade no total, a qualidade da água, a qualidade dos insumos, dos ingredientes, da vidraria, né, dos equipamentos. Sempre a gente vai se surpreender se a gente não tiver a qualidade, né? Se a gente tiver, talvez a gente não vai dizer assim, nossa, eu nunca notei tanta diferença. Tem gente que diz assim, nossa, nunca noto, não vejo. Por quê? Porque está andando de forma correta. Agora experimenta, né, se desafiar, né? Pega uma água de má qualidade, pega algo que tá, né, o próprio ambiente que está fora de controle, para você ver como você vai ter problemas. Então, quando Eles vão até levar é estressante, é até estressante quando você diz assim, poxa, tá tudo certo, nada acontece, acho que nem existe, né, vida. Mas aí você se depara com situações, sim, né, não é bem assim. de surpresas aí, né? Então, eu acho que é isso, assim, muito do... E aí, Elisa, eu queria que eu vou postar depois, eu vou fazer um post depois sobre isso. Eu falei, né? Todo mundo tem que saber microbiologia. Trabalha na indústria, precisa conhecer microbiologia. Então, a Elisa me falou de um livro. Você consegue mostrar? Ele tá aí, Elisa? Que é Microbiologia Industrial. São 2 volumes, tá? O primeiro volume vai falar de bioprocesso, mas esse aí, pelo que eu não comprei, eu tô aqui com a tela aberta para comprar, a gente estava falando um pouquinho antes da live. Eu vou postar para vocês depois. Já é recomendação da Elisa, tá? Então é uma prof recomendando um livro. Comprem, 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 comprem. Eu já tô comprando o meu, já tá aberto aqui, só finalizar a compra, porque ia começar a live, tá? E eu acho que Sim. é importante, porque é livro fonte. fantástico, Rodrigo, o volume 1 também, tá, Carol? Depois eu te mando para você mandar para eles, porque os 2 são os recentes aí da microbiologia, pelo menos, né, aí na língua portuguesa, então, de fácil leitura, uma leitura gostosa e de aplicação. Para quem trabalha na indústria, como você disse, tem que conhecer de microbiologia, pelo menos o básico, para a gente não errar. Mesmo assim, a gente sempre vai estudar, né? Porque eles desafiam aí a lei da vida também. Eu preciso conhecer crioprotetor, eu preciso conhecer viabilidade, eu preciso conhecer, né, desempenho. É tanta coisa, mas né, a gente, né, eu não tô ganhando nada, só falei para a Carol porque eu achei esse livro fantástico. Então, é interessante aí para o público, né, que é seguidor da Carol, aí poder ficar mais afiado ainda e não ficar na mão aí de, né, muitas vezes, não sei, mas vou ler, vou estudar, vou, né, discutir tecnicamente, ninguém sabe tudo, né? Só antes da gente finalizar, eu já ia até agradecer o pessoal, mas chegou uma pergunta muito interessante, né, Elisa? Foi até a Denise que mandou para a gente, se existe uma metodologia para eu conhecer, para eu identificar os propiônicos naturais do leite. E aí eu fiquei meio na dúvida se é para identificar as espécies ou se é para saber quanto tem de carga. De todo mundo que está aqui, quantos são propiônicos, né? Aí eu até perguntei para a Elisa, assim, nos 2 casos, como que seria o recurso aí que a gente tem?
o que a gente tem, né, para identificar o organismo, para saber, né, então ali as espécies, né, a gente vai fazer a microbiologia tradicional, ela não é deixada de lado nunca, né, então eu preciso usar desse recurso inicial, né, da microbiologia, porque eu preciso cultivar, né, essas células, e aí sim, dali eu tenho várias coisas que eu posso fazer. E aí eu vou fazer um gram, eu vou fazer um isolamento, eu vou identificar, né, utilizando equipamentos fenotípicos e também genotípicos, né? Então eu posso ir para o lado da biologia molecular, se eu tenho, né, se eu tenho recurso, senão eu mando para um laboratório que faça, né? Então eu tenho toda essa caracterização, né, através da biologia molecular. E, claro, quem trabalha só com a parte fenotípica, que é a parte, né, bioquímica, então também existe o VAIT, que existem outros equipamentos aí que conseguem chegar pelo menos em algumas etapas, né, de isolamento, de conhecer um pouquinho melhor o desempenho. Eu costumo falar para os meus alunos que se a gente fizer um swab, né, do meu mouse aqui, eu vou encontrar micro-organismo. Como que eu faço para conhecer quem é ele? Então, eu parto sempre da microbiologia tradicional. Eu parto, e aí, claro, a gente tem a biologia molecular, a gente tem aqueles equipamentos que são de última geração, da próxima geração, né? A própria metagenômica, nós temos várias coisas aí dentro desse universo, que você vai, dependendo do recurso que você tiver, você consegue chegar, né, a alguma condição para conhecer, então, quem é esses micro-organismos que você está isolando e que talvez está te incomodando. Então, temos recursos para identificar, mais baratos, talvez não tão específicos, mas a biologia molecular já é o carro-chefe, né, para que depois desse cultivo inicial a gente consiga identificar. Eu entendo a razão da pergunta da Denise, porque no sul de Minas, e a Denise está no sul de Minas, conheço ela, já fez treinamento comigo, e conheço a indústria que ela trabalha, é uma região onde o propiônico ele é natural daquele leite daquela região. Eu me lembro que quando eu sempre conto essa história, quando eu era estudante ainda, eu tenho uma amiga que a família dela tem laticínio ali na região do sul de Minas, e a gente ia fazer estágio. A gente trabalhava, mas a gente também se divertia muito na fazenda, no laticínio. E o pai dela falava muito para mim assim, nossa, a maior dificuldade que eu tenho é de fazer um queijo prato fechado. Porque eu pasteurizo o leite, mas ainda assim ele abre olhadura. E queijo prato, tradicionalmente, não tem olhadura. Porque é uma flora natural. E é um sabor diferenciado, enfim. Tem de para todos os gostos, né? Eu gosto muito de queijo com fermentação propiônica. Eu acho um sabor muito bacana. Na verdade, eu não tenho queijo que eu não gosto, mas enfim. E aí, às vezes, atrapalha, né? Às vezes, um propiônico que eu preciso demais dar conta dele para ele conferir uma característica específica de um queijo fino, de um queijo que tem um valor agregado muito legal e tal, mas eu também fabrico um outro que não tem. Então, é esse controle. Aí, Denise, o que eu tenho para dizer para você de dentro da indústria é o seguinte: na rotina, você não vai conseguir quantificar. Tá? A minha sugestão é que você faça um estudo da flora natural do seu leite nas estações do ano, porque a gente sabe que isso muda. A gente sabe que na época das águas, na época da seca, essa carga natural do leite, ela muda. Então, é que você desenvolva um estudo do leite da sua bacia. Na primeira região, na primeira estação, né, na seca, quanto que tem, quem está ali, para você saber, inclusive, qual é o tipo de fermento industrial que você vai usar para favorecer ou para dificultar, para você conseguir aí. Então, é um trabalho de pesquisa, de novo, conhecendo os micro-organismos. Então, existem laboratórios que conseguem identificar esse micro-organismo para vocês, e aí eu vou falar do laboratório do Senai de Chapecó, porque eu sou fã, não adianta mentir, e eu já mandei análise para eles aqui de Minas, e
foi muito bacana. Você precisa de um genoma, e aí tem a Neoprospecta lá em Florianópolis que faz por identificação de DNA, muito legal também. São propostas diferentes, os dois são válidos, eu faria pelos dois, tá? Faria realmente pelos dois, porque são muito complementares. E aí, fazer esse estudo nas épocas do ano, que a gente sabe o quanto a nossa matéria-prima sofre interferência disso, tá? Você vai conhecer. Você vai estar conhecendo o leite da sua região, você conhece mais a fundo a sua microbiologia, o seu produto, a sua matéria-prima, fica muito mais fácil de trabalhar. Então, na rotina, eu acho pouco provável de você conseguir. Mas se você fizer esse estudo, está na sua mão. É a mesma história dos probióticos aí na alimentação. Não é do dia para a noite, vai demorar para ter uma resposta, entendeu? É um investimento, né? É um investimento e como você falou. Porque é tão barato, é tão mais barato do que a gente pensa. Mas é que eu digo assim, a pessoa tem que ter noção que é um investimento, mas que você vai começar a conhecer a microbiota, vai começar a entender que vai ter essa sazonalidade, né? Que o leite ele vai ter comportamentos, né, também de floras diferentes, em virtude também de como a Carol falou, da época do ano. Então, mas eu acho que assim, parte, claro, né, o mais básico é partir de uma tradicional, começar a fazer um GRAM, começar a selecionar quem é gram positivo, quem é gram negativo, né, é fungo, não é, sabe? Tem todas as classificações aí dentro do laboratório, claro, dependendo do que vai ser utilizado, né, eu posso ir para um viés de um diagnóstico, por exemplo, microbiológico digital, que é o que a Carol falou, que a Neoprospecta faz, né? Ele tem ali um banco de dados, ele tem outra concepção. Eu posso ir para a biologia molecular, que é, né, a essência do DNA mesmo, então eu vou identificar. Claro que também não é tão simples, mas, né, tem muita possibilidade de fazer identificação. Né? Vai aí do querer, né, começar a conhecer realmente isso tudo, essa microbiota que acompanha o produto de vocês. Mas é isso então, Elisa, vamos finalizar. Obrigada por todo mundo que passou por aqui. Essa live dá 2 presentes, a indicação além do conteúdo, do bate-papo, o artigo lá sobre os micro-organismos como é que é? Paraprobióticos. Paraprobióticos. Fantasminhas da vida. O fantasma, Os fantasmas que a gente tem que estudar, porque essa é super novidade. A indicação do livro, que eu acho que todo mundo que trabalha numa indústria de alimentos que tem produto, tem micro-organismos ali, precisa conhecer. Então, vou preparar um post com a indicação desse livro para vocês também. Você quer mais live assim, né, Rodrigo? Eu também quero falar de microbiologia todo dia. Que bom que vocês gostaram. Conta para os coleguinhas, vai ficar gravado. Elisa, de novo, muito obrigada. Eu que agradeço. Não, eu que agradeço, a Carol. A gente tem uma aproximação muito grande, mas assim, ela é exagerada às vezes, né? Em relação a mim, eu estou à disposição também para quem ficou com dúvidas. Eu não sei tudo, como eu disse, né? Eu também estudo, continuo estudando, mas fica aí o convite para vocês conhecerem também a gente aqui. Senai Chapecó está com pós-graduação, com inscrições abertas. Bom falar. Vamos fazer o merchan agora, deixa eu fazer um final. Conta para todo mundo aí, pode fazer. Então, eu estou com uma pós aberta, é uma pós que possibilita, como a Carol está fazendo, né? Porque tem um único encontro presencial ao final da especialização, então ela é totalmente EAD, então permite aí, né, que a gente tem aí alunos de todo o país, então isso é muito bom. As trocas, né, de informações são muito boas. E lá no final, então, 2023, vai ter a presencial em Chapecó. Então também tem o edital, depois eu passo para a Carol aí, ela pode passar para alguém que tenha interesse. Tem o edital, já tem as datas, então não é nada assim, eu posso me programar? Posso. É algo que posso pagar? Posso. Tem desconto para a indústria? Tem. Sabe? Nós temos aí os cronogramas de aula ao vivo, material gravado, material complementar para leitura. Então,
Não deixem de estudar, de se especializar. Eu vou mandar depois para a Carol. Eu acho que vale muito, ainda mais para quem está dentro da indústria, né? Tem tudo a ver com a indústria, porque fala um pouquinho de inovação, fala de processo, fala de gestão de pessoas, fala de indústria 4.0, fala sobre um universo de coisas, né? Principalmente aí as certificações. Beijo, assim, muito obrigada. E o que eu acho que eu preciso falar todas as vezes que eu comento da pós-graduação, né? Por ela ser EAD, gente, as aulas, elas são ao vivo. Então, assim, é muito gostoso. Às vezes a gente não consegue assistir, acontece, né? A gente está trabalhando e estudando ainda.